Sobre o silêncio, Georges Bataille escreve: Logo, à partida, a morte cerca-nos de um silêncio sem fim, como que uma ilha cercada pela água. Mas é precisamente nisso que reside o indizível. Que valor tem palavras que não rompem esse silêncio? De que vale falar de um momento de sepulcro quando cada palavra é um nada, uma vez que não alcança para lá das palavras? O poeta Rainer Maria Rilke escreve: E então se fez o silêncio. Um silêncio como quando cessa uma dor. Um silêncio estranhamente palpável que produzia coceira, como se sarasse uma ferida. Não se pode descrever como era aquele silêncio. Tem que tê-lo vivido. Ao referir-se à questão do silêncio, David Le Breton escreve: O único silêncio que a utopia da comunicação conhece é o silêncio da avaria, da falha da máquina, da paragem da transmissão. É mais um cessar da tecnicidade do que o aparecimento de uma interioridade. O silêncio passa então a ser um vestígio arqueológico, um resquício que ainda não foi assimilado. Anacrônico na sua manifestação, produz o mal-estar, a tentativa imediata de o estrangular como um intruso. Sublinha os esforços que ainda falta fazer para que o homem possa finalmente aceder ao estado glorioso do Homo communicans. Mas, simultaneamente, o silêncio ressoa como uma nostalgia, apela ao desejo de uma escuta incessante do murmurar do mundo. A embriaguez de palavras inviabiliza o repouso, o prazer de pensar finalmente o acontecimento e falar dele, marcando o tempo ao ritmo de uma conversa que progride a passos humanos, que finalmente se detém diante do outro. E o silêncio, antes reprimido, adquire então um valor infinito. A saturação da palavra, prossegue Le Breton, induz o fascínio do silêncio. Kafka dilo à sua maneira. As sereias têm agora uma arma mais fatal ainda do que o seu canto, o seu silêncio. E embora tenhamos dificuldade em imaginar tal coisa, alguém talvez tenha quebrado o encanto das suas vozes, mas o do seu silêncio nunca. O pensamento exige paciência, deliberação. A comunicação é sempre feita com urgência. Transforma o indivíduo em interface,
ou retírale os atributos que não estão imediatamente relacionados com as suas exigências. Na comunicação, no sentido moderno do termo, já não há lugar para o silêncio. Há uma coação da palavra, de ser obrigado a falar, de dar testemunho, porque a comunicação é tida como a resolução de todas as dificuldades pessoais ou sociais. Neste contexto, o pecado é o comunicar mal e, ainda mais repreensível, mais imperdoável, é ficar calado. Por sua vez, Francis Wolff escreve: há uma quarta maneira de considerar o silêncio, não mais como o que torna possível o sentido, mas como o que o torna impossível. O compositor John Cage se pergunta: há algo como o silêncio? E o próprio Cage, em outro texto, escreve: na realidade, por muito que tentemos fazer um silêncio, não podemos. Por sua vez, Lacan aborda o tema do silêncio desde um viés peculiar. Diz Lacan: há então sempre esta referência terceira no efeito da demanda e, contudo, não é possível descobrir em lugar nenhum esse algo que teria o privilégio de nos fazer aprender esse algo de que temos contudo necessidade, a saber, qual é o estatuto, quais são os limites deste campo do grande outro, ao qual fomos levados ao nível da experiência, que é a do campo do artifício assegurado à palavra na psicanálise. É aqui que espero que o objeto que fiz há pouco circular nas suas filas, a saber, a reprodução do célebre quadro de Edvard Munch, que se chama O Grito, é algo, uma figura que me pareceu propícia para articular para vocês um ponto maior, fundamental, sobre o qual muitos deslizamentos são possíveis, muitos abusos são feitos, e que se chama o silêncio. O silêncio é notável que, para ilustrá-lo, não encontrei coisa melhor, a meu ver, do que esta imagem que todos vocês viram agora, penso, e que se chama O Grito. Nessa paisagem singularmente desenhada, despojada por meio de linhas concêntricas, esbozando uma espécie de bipartição no fundo, que é a de uma forma de paisagem. Em seu reflexo, um lago também formando buraco, está aí no meio e na borda direta, diagonal, atravessado, barrando de alguma forma o campo da pintura, um caminho que foge. No primeiro plano, este ser do qual, sobre a reprodução que é a do quadro, vocês puderam ver que o aspecto é estranho, que não se pode sequer dizer-lo sexuado. Ele é, talvez, mais acentuado no sentido de um ser jovem e de uma menina em algumas das reproduções feitas por Edvard Munch. Mas não temos razão especial demais para ter isso em conta. Este ser
este ser aqui na pintura de aspecto mais para envelhecido, aliás, forma humana tão reduzida, que para nós ela não pode nem sequer deixar de evocar as das imagens mais sumárias, mais rudemente tratadas do ser fálico. Este ser tapa as orelhas, escancara a boca, ele grita. O que é esse grito? Quem ouvira este grito que não ouvimos, senão justamente que ele impõe esse reinado do silêncio, que parece subir e descer neste espaço ao mesmo tempo centrado e aberto. Parece que este silêncio seja, de certa forma, o correlativo que distingue em sua presença este grito de toda outra modulação imaginável. E, contudo, o que é sensível é que o silêncio não é o fundo do grito. Não há aí relação de Gestalt. Literalmente, o grito parece provocar o silêncio, e aí se abolindo, é sensível que ele o causa. Ele o faz surgir. Ele lhe permite manter a nota. É o grito que o sustenta, e não o silêncio ao grito. O grito faz, de alguma forma, o silêncio se enovelar no próprio impasse de onde brota, para que o silêncio daí escape. Mas já está feito quando vemos a imagem de Munch. O grito é atravessado pelo espaço do silêncio, sem que ele o habite. Eles não estão ligados nem por estarem juntos, nem por se sucederem. O grito faz o abismo onde o silêncio se aloja. O filósofo Max Picard faz algumas considerações também sobre o tema do silêncio. O silêncio é um fenômeno autônomo e não é simplesmente o que acontece quando deixamos de falar. O silêncio não se vê, mas está manifestamente aí. Estende-se à distância e ainda assim o tem perto, tão perto que o sentes como teu próprio corpo. Cada objeto tem em si um fundo que vem mais longe que a palavra que designa o objeto. Não é possível aceder a esse fundo de outra maneira que por meio do silêncio. Calamos sobre nós mesmos quando vemos o objeto por primeira vez. Respondemos com nosso silêncio ao estado anterior à palavra, tal como é no objeto. Prestamos homenagem ao objeto mediante nosso silêncio. Não podemos imaginar um mundo onde apenas existisse a palavra, mas não podemos imaginar um mundo onde só existisse silêncio. Se a palavra que você vai pronunciar não é mais bela do que o silêncio, não a pronuncie. Preceito Sufi. Sobre o que não se pode falar, deve-se fazer silêncio. Ludwig Wittgenstein.